Olá, olá! Estamos aqui em mais uma edição do Tributário em Destaque, um podcast do Correia Porto Advogados. Hoje temos a honra e o privilégio de receber ele, que é presidente da Comissão de Comércio Exterior da OAB São Paulo, é também cônsul do Suriname em São Paulo, advogado empresarial, área tributária, Luiz Carlos Simonoves. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Eduardo. Hoje falaremos um pouquinho sobre os impactos do tarifaço do Trump, que é a especialidade aqui do nosso amigo Luiz. Falaremos um pouquinho também de oportunidades e desafios para a advocacia. Luiz, muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio. Fique à vontade para se apresentar e, na sequência, nós seguimos aqui com o nosso bate-papo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite ao seu escritório, poder participar do teu podcast e, na medida do possível, contribuir com um tema tão atual, tão importante. E tenho dito que poucos momentos na história nós tivemos essa conjunção de fatores, tanto de estarmos em meio a uma reforma tributária e esse movimento mundial, né, internacional, que tem a ver com os tarifaços, as tarifas, protecionismo, acho que cria um ambiente bacana. Estou até ao dispor aqui, na medida do possível, poder esclarecer algumas das questões aí que têm surgido na mídia, enfim, no Brasil, ao longo desses meses. Bom, antes de iniciarmos, né, e irmos direto ao tema, Luiz, fala um pouquinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu ingresso na advocacia, bem rápido, e como que você consegue balancear seu tempo participando da vida institucional dentro de várias entidades, dentre elas a OAB São Paulo, também a atividade, também ser cônsul do Suriname. Eu imagino que vocês aqui que estão nos acompanhando deva ter curiosidade, porque como consegue balancear aí na vida tantas atividades? E a curiosidade, né, de ser o cônsul do Suriname. Fala um pouquinho pra gente e na sequência a gente entra no tema. Tá bom, tá bom. Não, a advocacia, nós estamos já com 38 anos, né, de advocacia, nessa parte tributária, empresarial. A parte do consulado é algo que surgiu há mais de 20 anos atrás. A gente sempre teve um envolvimento na área internacional, comércio exterior, e surgiu a oportunidade. A gente abraçou isso, toma algum tempo, mas é uma coisa bastante prazerosa, abre, né, descortina um universo aí de oportunidades com outros países, outras culturas. Então, assim, é uma forma de estar inserido num contexto muito mais amplo do que apenas o nosso quintal aqui. Então, o seu quintal acaba sendo um pouco maior do que normalmente é a perspectiva das pessoas. O equilíbrio, eu gosto da frase que o Napoleão escolhia, né? Para qualquer função urgente, o soldado mais atarefado. Exatamente. Porque esse sempre dava conta do recado, né? Você veja, assumir a presidência da Comissão de Comércio Exterior da OAB, tem o privilégio de ombrear com você a coordenadoria de transação tributária e veja que delícia saber do desafio aos 60 anos e falar assim, então, me impor mais um desafio, fazer a coisa funcionar, criar interesses, despertar temas novos, fazer esses temas vingarem, desenvolverem e frutificarem, não apenas para nós, mas para todo um universo de colegas, parceiros, amigos, pessoas interessadas. Eu acho que o grande motivador é esse, para aqueles que realmente têm interesse, a gente criar oportunidades, conteúdos, onde elas possam se desenvolver. Eu nem falei, né, Luiz? Acabei nem falando que você também tem uma atividade muito importante na Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, especificamente na coordenadoria que você coordena, né, que é a Coordenadoria de Transação Tributária.
Obrigado por isso, tem contribuído e tem nos ensinado muito lá, Obrigado. né, dentro da vida institucional da nossa querida OAB São Paulo, né? Agora, fala um pouquinho, Luiz, o que é, né, em palavras simples, né, para que qualquer pessoa aqui que venha nos assistir possa compreender, o que é exatamente o tarifaço e quais são os impactos aqui para o Brasil e para a atividade econômica mesmo do empresário brasileiro? É guerra. Então, para falar... É bem definido. Bem rápido. Uma guerra, né? Você está dizendo o seguinte, veja, os países, né, ao longo dos anos aí, sempre tiveram, né, tarifas alfandegárias, imposição de políticas ou tarifas antidumping, concorrencial, e o Brasil, se não é o primeiro, acho que é o segundo do mundo em tarifas antidumping. Então, é assim, o mundo todo, né, todo o comércio global tenta se proteger, e esta é uma forma de proteger o seu próprio mercado. O que aconteceu foi, assim, a grande surpresa, né? Os Estados Unidos se desindustrializou nos últimos 70, 80 anos, e o presidente Trump veio com esse discurso, America First, Make America Great Again, e entendeu que com essa imposição de tarifas, que é o famoso truco, né? Quer dizer, agora é 100%, agora é 200%, de um lado, você gera uma complicação, porque isso é óbvio que é uma coisa impositiva, que não é vista com simpatia por nenhum parceiro, porque ela é imposta, né? E cria diferentes tratamentos para diferentes parceiros, ou não parceiros. Então, assim, não é um estímulo à igualdade ou à busca de entendimentos, mas é o método que está no livro dele de negociação do Trump. É assim que ele funciona, ele escreveu, ele segue o manual. Em termos de oportunidades, eu acho assim, no Brasil você tem predominantemente o setor do agro, alguns deles, alguns setores específicos do agro devem estar mais sensíveis ao que vai acontecer, por competirem diretamente com os produtores norte-americanos. Então, suco de laranja é um exemplo clássico. Em outros, sabemos que existe oportunidade porque a tarifa atribuída ao Brasil, que foi de 10%, tida como das mais baixas em comparação com outros países, pode, para determinados produtos, fazer sentido competir com, por exemplo, como café, como outros produtos, em que nesses países a alíquota acabou ficando um pouco mais elevada. Então, nós ganhamos competitividade para colocar os produtos. Além disso, acho que é fundamental observar todos os acordos bilaterais, multilaterais, comerciais e intensificar este diálogo, porque às vezes a possibilidade de fazer negócios com o exterior não vai ser necessariamente de forma direta, mas talvez transversa. Por exemplo, o mercado de máquinas e equipamentos via México e Canadá é uma possibilidade. Perfeito. O acordo que existe do Chile, Colômbia, Estados Unidos, que é a parte do Pacífico, poderia haver uma inserção brasileira através de players desse acordo. A mesma coisa Brasil-Singapura, Brasil-Vietnã. Então, eu acredito numa intensificação desse diálogo como uma forma de possibilitar oportunidades. O fato de ter sido atribuída ao Brasil uma das menores tarifas aí, comparado com o que aconteceu na Ásia, alguns países asiáticos, etc., ao que você atribui isso? O interesse dos Estados Unidos no Brasil? E mais uma pergunta, né? Quais medidas o Brasil adotou e poderia adotar e pode ainda adotar com relação a essas ações aí americanas? Então, não vejo que foi privilégio, nem um grande deferimento, talvez mais uma despreocupação para com a América do Sul. A América do Sul pouco importa aos Estados Unidos da América. Não vou dizer que nós somos desprezíveis, mas a importância é pequena.
comparado com outros players. O que é positivo para o Brasil se ele for buscar oportunidades, por exemplo, na União Europeia. Então, veja, já existe um acordo que deve entrar em vigor breve do Mercosul com a União Europeia. É um mercado gigante, enorme, mas é um mercado qualificado, que exige a questão socioambiental, Exato. De desmatamento, de observância de aspectos de ESG, para o qual as empresas têm que se preparar, já deveriam estar se preparando ou já estar preparadas, porque é um mercado brutal. Mas, te respondendo assim, não vejo qualquer critério no método do Trump de fixar tarifas, não observou histórico, não observou balança comercial, guerra de alíquotas. O único realmente que foi feito de intuito de penalizar mesmo foi com a China. O resto foi um exercício sem qualquer metodologia para se chegar nesse número. E o Brasil não foi uma exceção, quer dizer, tiveram outros países, a Argentina também está com 10%, então não foi privilégio. O que eu acho é que existem oportunidades com blocos, bloco africano, o bloco do Oriente Médio. Então, assim, eu fiz uma palestra semana passada, Eduardo, e eu ouvi de alguém que é craque em comércio exterior, como nós somos 230 milhões de habitantes no Brasil, tem um vício aqui, que é tudo que se produz, o sujeito querer ficar no mercado doméstico. E com isso a gente nunca desenvolve o mercado internacional, porque o mercado nacional basta. E os países que tiveram sucesso, além de investir na educação, investir em capacitar para as empresas irem para o mundo e não ficarem restritas ao seu mercado doméstico. Essa é uma mudança importante a ser feita, deveria estar no plano de qualquer governante, não olhar só para o próprio umbigo, já que nós temos 230 e poucos milhões de habitantes e consumidores. Não, vamos olhar o mundo como um mercado acessível a nós. A ser desenvolvido, né? Ou seja, né, nós não termos plano de governo, mas sim plano de Estado. É difícil. A gente sabe dos desafios políticos, né, que emergem, né, a partir de uma proposta como essa. Então a gente não consegue, como país, né, desenvolver um plano de Estado. É muito difícil, né, Luiz? Mas uma coisa é certa, né? A gente sai de um caminho de acomodação. A gente sentiu isso um pouco na pandemia, né? As empresas buscando os planos B, C e D, né, dada o impacto, né, da pandemia aí nas atividades econômicas, né? Agora, em que medida, né, você acha de fato, né, que empresas brasileiras estão preparados, né, para iniciar esse comércio de maneira mais potente aí com o exterior, Europa, dadas todas as exigências, né, que são realizadas por esses países? Então, Edu, eu te responderia assim, pouquíssimas. Infelizmente, pouquíssimas empresas. Eu acho que a grande mudança, primeiro que eu não acredito em mudança alguma feita por qualquer governo. Quem faz a mudança é a iniciativa privada. É isso aí. É o empresário que faz a coisa acontecer. É quem produz. Então você vê, JBS abriu uma fábrica agora, a 8ª fábrica deles na Arábia Saudita, de carne. Mas eles já são o maior player de carne do mundo e estão em franca expansão. Eu vejo que existe espaço, mesmo em commodities, para que somos vistos como produtores de commodities lá fora, e não é à toa, né? O Brasil é um dos celeiros do mundo. Ainda assim, há muito a ser desenvolvido com frutas, com sucos, com sorvetes, com N produtos. Você vê, tem grupos dos Emirados Árabes vindo comprar cacau e café para fazer o blend de um café ou de um chocolate especial para o mundo islâmico. Eu também presido um comitê da Câmara Árabe, que é o Comitê de Compliance, Governança e Risco. Então, assim, a gente convive com isso e vê a quantidade de oportunidades. Eu diria assim, o empresário tem que entender que tem que se mudar uma chave cultural. Se preparar com certificação, entender quais são os mercados em potencial, para onde ele pode colocar, como colocar,
diretamente com uma trading, montando uma empresa naquele local, e isso vai impactar numa análise que é tributária, que é de governança, de estrutura física e logística, mas tudo isso é indispensável para o sucesso. O que eu posso afirmar é que qualquer investimento desses, ele é infinitamente mais poderoso e lucrativo ao empresário do que não se aventurar a dar este passo. Ô Luiz, você está dizendo então que o tarifaço, ele em certa ou grande medida, ele traz oportunidades também para a advocacia brasileira. Você acredita nisso? Em que medidas, em que áreas estão as melhores oportunidades dentro deste contexto? Não é um plano, não existe plano de voo, né? Tempos e contratempos terão idas e voltas, isso já está patente. O que pode afetar sensivelmente é a questão dos Treasury Bills, dos títulos americanos. Perfeito. Porque houve uma crise de confiança em relação aos Estados Unidos, e isso pode fazer o presidente Trump fazer os recuos que ele está fazendo. O fato positivo não é o tarifaço, o fato positivo é que isso está na mesa, e para aqueles que fazem as coisas acontecer, ou querem fazer, os empresários que querem fazer, essa é a grande chance de fazer o seu dever de casa. E sim, isso gera uma gama de oportunidades na advocacia a serem consolidadas, desde a parte de governança e compliance, o estudo de tratados, acordos, tanto da parte aduaneira como tributária, que tipo de produto gera incentivo a agregar valor, ou aqui ou em outro país, como um drawback, que permita diferimento, isenção fiscal, tributária. Vale a pena ter a estrutura lá ou não? O Brasil tem um acordo com esse país, homologado no Senado. Então, do ponto de vista tributário, sem sombra de dúvidas, como nós tivemos, por causa do tarifaço e da queda de confiança, uma alteração do câmbio, você vê, nós estamos tendo AgriShow em Ribeirão agora, o pessoal do agro está muito menos preocupado com reforma tributária e tarifaço do que com câmbio. No dia 31 de dezembro do ano passado, o câmbio estava 6,19. Hoje está 5,65, 5,70. Então, o agro adoraria que o câmbio tivesse mais alto, porque é mais oportunidade de exportar e receber mais recursos. Então, terão que ser revistos os contratos de câmbio, os contratos de exportação, para ver se eles pressupõem algum tipo de trava, e o próprio planejamento da cadeia de fornecimento e logística. Então, por aí você faz uma noção da quantidade de áreas do direito envolvidas, quer dizer, societário, contratos, litígios, né, solução de conflitos, arbitragem. Então, acho que um sem número de segmentos com oportunidades. Agora, Luiz, com certeza tem muito colega da Jovem Advocacia aqui nos assistindo e precisamos aproveitar esse momento para fazer a última pergunta, porque nós dois temos um horário daqui a pouco, um evento sobre transação tributária, hoje é dia 28/4, o evento é às 17, daqui a 20 minutos. Perfeito. Bom, e essa pergunta, ela precisa ser feita. Luiz, como foi dito, 37 anos na advocacia, um homem de negócios, multidisciplinar as atividades dele aí, em vários braços distintos, empreende, é da advocacia, está nas entidades de classe, enfim, pelo menos nas principais entidades de classe, servindo, né? Luiz, como jovem advogado, se você fosse, né, um jovem advogado agora, mas com a visão de mundo de quem tem 37 anos de janela aí na advocacia, qual área ou quais áreas do direito você se especializaria? Olha que pergunta, Edu, essa não estava preparada, né? Eu entendo assim que, primeira coisa, você tem que ter uma visão generalista. Eu sou
ainda para começar, só um tema específico, quer dizer, olha, é aquele ossinho do joelho, e eu não entendo mais nada, o resto do joelho eu não sei. Eu acho que não, eu acho que o meu conselho para o jovem e para a jovem advogada seria o seguinte: procure ter a maior amplitude de áreas do direito possível. Leia muito. Hoje não tem mais desculpa, porque hoje você tem um monte de conteúdos acessíveis, como o teu podcast, gratuitos, exatamente. Então, assim, leia muito, escute, se interesse. Você precisa ter línguas, você precisa falar outros idiomas. Isso faz parte do teu vocabulário, do que você vai utilizar no dia a dia. Mas eu acho assim, acho que a parte de direito ambiental ainda é uma que oferece um sem número de oportunidades, porque é uma área em consolidação. Acho que ela veio para ficar, é uma mudança irreversível para a humanidade. Então, a área de sustentabilidade, ESG, não tenho dúvidas da questão de solução de conflito, arbitragem, transnacional, então toda esta possibilidade entre países. Você vê que a OMC, depois da saída do secretário Roberto Azevedo, tinha perdido o protagonismo, voltou a ganhar foco, porque é o foro competente para se discutir questões comerciais entre países e entre empresas. Então, organismos internacionais, OCDE, os acordos todos, aqui como nós temos, Mercosul, União Europeia, outros organismos multidisciplinares, eu acho que é uma oportunidade fantástica. E o último item, esse se eu voltasse no tempo, falar, eu ia me dedicar muito para isso. E hoje, para o jovem e para a jovem advogado, escutem, tem uma oportunidade linda. Regulatório. É um país como o nosso, que é altamente regulado, poucos dominam, os estrangeiros não têm noção do que seja o regulatório. Então, muito bem feito, ele é indispensável ao sucesso das empresas. Bom, com essas dicas do nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Simonovis. Luiz, muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo. Você precisará vir novamente, porque assim, você tem N especialidades, a gente quer ouvir um pouquinho mais das suas experiências. O jovem advogado também, a jovem advogada. Agora, com essa excelente resposta, nós encerramos mais uma edição do Tributário em Destaque, um podcast do Correia Porto Advogados. Fiquem conosco, nos acompanhem no YouTube e nas redes sociais do Correia Porto Advogados. Um abraço e até mais. Bora. Tá bom. Tá bom, vai sair uns cortezinhos aí, vai ficar top.